Inesperadamente, quando ninguém esperava, o doutor Manuel perdeu o mandato também. Quem mais tem alguém? Tem mais alguém aqui? Exatamente. O vereador Delino Brasil, o vereador Altamir Antônio Santos, que nós chegamos a receber da Justiça Eleitoral um prazo, acho que era 24 horas, né, vereador, para que eu retirasse os dois vereadores daqui da Câmara, mas só que, logicamente, a gente ia cumprir a ordem judicial, a gente não discute, a gente cumpre, mas só que os advogados conseguiram eliminar, tanto é que até hoje os dois vereadores, né, de tantos mandatos, o vereador quinto mandato, segundo a excelência, o vereador Amissim, 4 mandatos, o vereador Brasil, 8 mandatos, e de repente teria sido retirado da casa. E também eu fiquei numa situação muito difícil também, tive que me afastar, se não me engano, acho que quase 2 meses, né, vereador Marilé, ou mais até, não me lembro mais, por uma questão, uma doença terrível. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, de repente fui perdendo totalmente a força muscular, o corpo todo, não tinha força nem para levantar um copo d'água para beber água, não tinha força nem para levantar o braço para escovar os dentes, parei de andar, não conseguia me vestir sozinho, até quando deitava para colocar as pernas em cima da cama, se alguém tinha que colocar minhas pernas, então perdi totalmente a força. Achava que não voltaria mais para... Não só eu achava, né? Os seus vereadores que me visitaram, pastores, tantas pessoas que foram orar por mim, também achavam que eu não ia conseguir mais recuperar diante da situação que eu fiquei. Mas graças a orações e mais orações e apoios que recebi de tantas e tantas pessoas dessa cidade, eu consegui voltar. Mas principalmente eu quero dizer da alegria de a gente receber tanto apoio dos vereadores, em especial do primeiro vice-presidente Mário Terri, que me substituiu, não só nesta oportunidade, mas em outras oportunidades quando tive problema de saúde, que sempre trabalhou com lealdade e também com a mesma seriedade que a gente cuida desta casa. Mas, ao mesmo tempo, senhores vereadores, senhores presentes, infelizmente, desde o começo, eu sofri ataques e mais ataques de uma vereadora. Na tribuna, eu fui pisado, eu fui humilhado, falando tantas barbaridades, tantas e tantas barbaridades. Mas acontece que, olha, todos são testemunha que eu comecei qualquer tipo de discussão, ataques contra ninguém. Não só os vereadores atuais, mas todos os vereadores que ao longo desses 7 anos que passaram pela minha vida, dentro da Câmara, eu nunca, de ontem ali, quantas vezes, né? A gente discute projetos, mas ataque no âmbito pessoal, eu nunca sofri, nunca provoquei também contra ninguém. Só que, lamentavelmente, a vereadora que fez só colocou na rede social a parte onde eu respondo aos ataques dela. Não colocou aquilo que ela me atacou através da tribuna, só coloca o que eu disse. E, de repente, com todos esses ataques, a gente tomou conhecimento de que ela tinha nomeado um chefe de gabinete, que na verdade não era chefe de gabinete, era advogado particular da vereadora, que estava fazendo não só serviço como chefe de gabinete, e o áudio que vazou, ela fala abertamente, confessa que realmente, olha, você como chefe de gabinete foi um zero à esquerda, teve uma reunião, mas como advogado eu reconheci que foi bom, só que você foi muito bem pago.
Mas quem é que pagou esse advogado? Como foi a Câmara Municipal de Maringá que pagou, e eu, como presidente da Câmara, não sabia poder, se eu soubesse, eu poderia ser penalizado também. Porque não pode pagar advogado particular com dinheiro público, dinheiro de IPTU, dinheiro sofrido da população. Mas ela fez isso, mas só que, com todos os ataques que eu sofri ao longo desse tempo, com tudo que aconteceu, de quebra de decoro que ela cometeu, por diversas vezes, inclusive em eventos oficiais, mas que muitas das pessoas que aqui estão viram o que aconteceu numa solenidade oficial, lá na Auditória de Moreira, onde estavam lá deputados estaduais, deputados federais, reitores, delegados de polícia, comandantes do batalhão, enfim, as maiores autoridades estavam lá, e todos viram o que aconteceu. Mas mesmo assim, nós não tomamos qualquer tipo de medida, em nenhum momento eu pensei em fazer qualquer tipo de representação, nem entrar em qualquer tipo de procedimento. Mas só que esta denúncia com relação à utilização de dinheiro público, que não é pouco, 76 mil reais naquela época, é muito dinheiro. Quem entrou com a representação foi o Ministério Público e o Poder Judiciário acatou, está tramitando ali na Justiça. Mas o que aconteceu diante de tantos ataques que eu sofri, e também nas redes sociais, em plena campanha política, a lei, é uma lei federal, proíbe qualquer tipo de ataque contra pessoas. A anticampanha é proibida, está na lei. A gente tentou também mandar de segurança, mas também foi indeferido. Então, a conclusão de que a gente chega é a gente não fez mais do que a obrigação. Se alguém protocolou nesta casa um pedido de providência com relação a essa questão que eu falei, com relação a esse processo que está na primeira vara da Fazenda Pública, a obrigação do presidente é chamar a mesa executiva para ver se recebe a denúncia ou não, e se essa denúncia foi protocolada aqui na casa. O que eu fiz? Fiz a minha obrigação como presidente, encaminhei para a corregedoria. O corregedor automaticamente é o primeiro ou segundo vice-presidente da casa, e o corregedor encaminhou para o Conselho de Ética. E os membros do Conselho de Ética não foram escolhidos depois da denúncia, foram escolhidos há 3 anos atrás. Foram eleitos presidente, delegado Dr. Luiz Alves, membros Sidney Pérez, vereador Nivaldo Barres, vereador Murilo Brasil Filho e o vereador Rafael Rosa. Os senhores foram eleitos pelos outros senadores para fazer parte como membro do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores. Aliás, o Conselho de Ética, senhores, foi criado na atual gestão, não existia antes, né? Então, a atual legislatura que criou o Conselho de Ética, e a vereadora também apresentou emendas e foi aprovado por unanimidade o Conselho de Ética da Câmara. E o Conselho de Ética não fez mais que a sua obrigação também, tinha que fazer o trabalho no prazo de 60 dias, prorrogado por mais 60 dias. Então, não fez mais que a obrigação. Todas as pessoas que a acusada queria que fosse ouvido, foram ouvidos, ou por videoconferência, ou pessoalmente, mas todos foram ouvidos. Toda vez que o judiciário determinou que ouvisse mais pessoas, todas as condições de defesa foram dadas. Só que o que me deixa bastante triste, eu quero elogiar o trabalho de cada um dos membros do Conselho de Ética, o presidente Luiz Alves, e também demais membros, o vereador Anivaldo Barres, que levou um prejuízo muito grande, né, que foi muito penalizado também, porque foi o relator do Conselho de Ética. Todos nós, né, o vereador Sidney, vereador. Então, agora, o que está acontecendo? Nós estamos sendo processados, né? Por quê? Porque nós cumprimos com a obrigação de que nós precisamos fazer a defesa e contratar advogados particulares, que a Câmara não pode fazer a defesa, e diz ali que é abuso de poder político.
Ora, se os senadores fizeram a sua obrigação dentro do Conselho de Ética, por que a alegação de abuso de poder político? Eles foram eleitos para cumprir esta função. Eu, como presidente da Câmara, nunca fui lá nem para ouvir o que estava falando, o que estava discutindo, o que estava sendo ouvido, e também que eu estou também sendo processado, porque diz que houve abuso de poder político. Aí chega as eleições, mais do que ninguém, lógico que todos foram agredidos, atacados, pisoteados. Eu, por exemplo, fui chamado até de corrupto, sendo que eu era da quadrilha do Diário Januque do Paulique. Ora, se eu fosse da quadrilha do Diário Januque do Paulique, não estava sentado aqui na Câmara. Não tinha ganho depois disso. Quantas eleições que eu fui eleito? 5 eleições que eu ganhei. Ora, e tem a ficha limpa, eu não tenho qualquer tipo de ação de improbidade administrativa, como tem a nossa vereadora, que está me dando enriquecimento ilícito, está pedindo também a devolução do dinheiro. Então, eu não tenho nada disso. Não tenho, estou aqui até hoje e vou continuar por mais 4 anos, embora tivesse sofrido um prejuízo enorme, né, nesta eleição. Eu estou aqui, graças a Deus, recuperado da saúde, firme e forte, para continuar fazendo o meu trabalho por mais 4 anos, fora esses 2 meses e pouco que eu tenho aqui pela frente. Então eu lamento profundamente a forma como as pessoas que estão entendendo, que da forma como fizeram montagem das minhas palavras para colocar em rede social, como se eu fosse perseguidor de mulher. Até eu tenho uma denúncia lá na Polícia Federal, secretária Terezinha, dizendo que eu cometi, como é que chama lá, abuso, violência política contra a mulher. Olha, apenas respondi aos ataques que eu recebi, mas só que ela coloca apenas a parte que eu falei, a parte, o ataque que ela fez ali, ó, e eu respondi aqui, não coloca nada. Aí a sociedade entende, até meus alunos falam, você não devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo, mas não partiu de mim tudo aquilo que... Então a sociedade precisa entender, precisa saber, e vou colocar tudo que foi falado, vou colocar na rede social, para que todo mundo tome conhecimento. Mas para não tomar mais tempo, dizer aos seus vereadores que eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu tenho esposa, tenho filha e 2 filhos, tenho meus netos que estão sofrendo muito, né, diante das barbaridades que falaram e colocaram sobre a minha pessoa. Então, eu sinto muito, olha, eu tenho o maior respeito por todos os vereadores pelo trabalho que fizeram, porque estão jogando para a sociedade como se eu estivesse perseguindo a vereadora, só eu, não falo dos outros, não. Se eu tivesse perseguido, tinha feito qualquer tipo de atitude lá atrás, mas o que a gente está fazendo aqui, aliás, não só eu, todos os vereadores estão cumprindo a função de legislador. Senão, daqui a pouco, para que existe o código de ética? Algum vereador vai querer ser membro do Conselho de Ética? Ninguém vai querer ser. Do jeito que estão sendo perseguidos, só porque estão fazendo a sua obrigação como membro do Conselho de Ética. Então, da forma como está, capaz que tem até que extinguir esse Conselho de Ética. Nenhum vereador não vai querer participar, para ser atacado e depois ter que sofrer processo e gastar dinheiro para advogado para se defender, como está acontecendo com o delegado Luiz Alves, Mário Velho, que dentro do Conselho era só porque ele era vereador da CCJ, vereador Sidney, vereador Onivaldo Bate, e eu também, não sei por que eu estou no meio também, que eu não apenas cumpri com a minha obrigação de encaminhar, de reunir a mesa para receber o processo, se receber ou não, eu estou sendo processado também. Por esse motivo,
e pela pressão que eu estou recebendo, e pelo que a sociedade entendeu, dá a impressão que eu estou sendo julgado. Dá a impressão que eu, quer dizer, sendo não, fui julgado. Eu levei um prejuízo enorme nessas eleições, como se fosse eu que tivesse cometido qualquer ilícito, usado o dinheiro público para fazer coisa errada. Falaram também não, que o presidente usou advogado da Câmara para serviço particular. E não é mentira. Eu não sei serviço particular, não. A minha filha contratou um escritório de advocacia onde a advogada da Câmara era sócia. Só que fez o contrato e está lá pago. Quase 2 anos ela pagou o escritório de advocacia para prestar serviço no processo de divórcio que ela sofreu. Cada serviço foi pago, ninguém não foi pago por dinheiro público, minha filha que pagou, e o comprovante está lá. Está todos os comprovantes que não foram feitos agora, estão os boletos bancários, vereadora Ana Luciana, estão lá pagos durante quase 2 anos. Por isso que eu gostaria de dizer, senhores vereadores, sábado vence o prazo final para que a gente convocasse a sessão de julgamento. Lamentavelmente, já tínhamos convocado para dia 1º de outubro, mas veio na última hora, no início da sessão, nós recebemos o oficial de justiça aqui que pediu o juiz para suspender a sessão até o dia da eleição. E logicamente que a gente tinha que cumprir a determinação judicial. Só que o prazo foi descontado, mas nesse sábado agora. Então, uma vez que esse processo está lá no Poder Judiciário, sobretudo esse último áudio que foi vazado, onde claramente a vereadora confessa que usou o serviço do advogado para fins particulares, de processos antigos, que devia já defender, sendo pago por dinheiro público. Então, uma vez que está no Poder Judiciário, nós vamos deixar para que o Judiciário decida sobre essa questão. Nós não vamos convocar a sessão de julgamento, que desse último dia é sábado, nós não vamos convocar. Então, gostaria de comunicar a todos que nós não vamos, eu sei que o Rafael está bastante contente, eu sorrindo, mas nós não vamos convocar, não, sabe? Deixe o Judiciário decidir. Eu quero agradecer a atenção dos vereadores e os que utilizaram esse tempo, e era 5 minutos, mas eu tinha que fazer essa comunicação, inclusive para que a sociedade saiba que não existe qualquer tipo de perseguição, nem da minha parte, nem dos vereadores e principalmente dos membros do Conselho de Ética. Apenas os vereadores cumpriram com a sua obrigação de fazer o trabalho, ouvir as testemunhas e fazer a investigação e principalmente conferir os dados, a documentação que foi apresentada. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos abrir as inscrições nesse momento para o pronunciamento. Aliás, já foi. Ninguém se inscreveu.